Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uma Agenda Positiva, chegando à marca de 129 apresentações por aqui. E hoje com um super convidado que vai desmistificar o propósito, né? Hoje o nosso objetivo é esse. Então, Gerson, seja super bem-vindo, né? Super convidado a voltar mais vezes aqui com a gente, tá? E, Gerson, o palco é todo seu. Boa. Bom, galera, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Valeu pelo convite aí, Charles. Obrigado, Marcel, por todo apoio, toda a organização. Bom, a ideia é contar um pouquinho da minha história aqui, dividir um pouquinho com vocês os perrengues que já aconteceram por aqui, como é que a gente saiu do outro lado e como é que eu vim parar aqui, inclusive. Bom, me apresentar aqui rapidamente para vocês. Eu dividi aqui em três quadros aqui de gente normal, a parte profissional e a parte de piloto, que são as vidas que eu estou vivendo atualmente. Bom, eu sou nordestino, tenho 36 anos. Vocês vão ver no meio do caminho aí que eu sou um cara bem-humorado e extremamente positivo. Tem até um bordão que eu sempre uso ali quando eu estou conversando com as pessoas. Eu falo, não, relaxa, até quando dá errado, dá certo. Sempre dá certo. Do lado profissional, hoje eu sou líder de um time de tecnologia. Eu trabalho hoje no Banco BTG Pactual. Eu tenho mais de 20 anos de carreira, com 15 ali, então estamos andando e várias coisas foram acontecendo nesse meio do caminho. Como piloto, eu comecei em 2018. Esse ano eu vou ser piloto da Mercedes mais uma vez. Renovei o contrato com a Mercedes para esse ano. Fui piloto ano passado, corri o campeonato inteiro e esse ano estou de novo. Eu sou piloto graduado de competição, fiz minha formação lá em Interlagos, inclusive, que era o início de todo sonho, andar em Interlagos em algum momento. Em 2021 eu fiz o ano inteiro por outra categoria, fiquei em 5º lugar, e ano passado na Mercedes, vários problemas no carro durante o ano, eu acabei em 10º lugar, mas, cara, tá bom, vamos para 2023, temos um novo ano pela frente. E aí, como é que eu vim parar nisso aqui? Como é que eu parei nisso tudo? E basicamente tudo começou com uma pergunta que me intrigou muito na época, e aí saiu desencadeando uma série de coisas que, cara, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Assim, imagina que você tem um cartão de crédito ilimitado que não chega a fatura nunca. E aí, pô, muita coisa passa pela cabeça, né? Cara, vou viajar o mundo, vou comprar carro, pô, é só isso? Só material? Só comprar? Só viajar? E aí? E aí acabou que eu fui desencadeando algumas coisas e escolhi 3 coisas que eu achei que poderia fazer se eu não precisasse de dinheiro. E, por coincidência ou não, algumas delas dão dinheiro, mas se eu não precisasse de dinheiro, talvez eu fizesse. Então, liderança de pessoas, ajudar pessoas a evoluírem, ajudar pessoas a melhorarem na sua carreira, entender os pontos fortes, pontos fracos e valorizar cada uma dessas coisas. É um negócio que me faz muito bem e acho que eu faria se eu não ganhasse por isso. Então, talvez eu ajudasse pessoas. Pilotagem de carro de corrida, com certeza. Se eu não tivesse nenhum limite de budget e de tempo, certamente eu pilotaria muito mais carro de corrida durante o ano. E fazer isso aqui que eu estou fazendo é um negócio que eu descobri que me faz muito bem e que é muito legal e que eu gosto muito. Então, certamente eu faria isso aqui sem receber nenhum centavo em qualquer oportunidade que eu tivesse. Então, falar sobre a minha história, falar sobre automobilismo, falar como as coisas aconteceram, com toda certeza é um negócio que eu faria sem precisar receber por isso. E aqui, sempre que eu falo que, pô, resolvi virar piloto, foi legal e tal, sempre surge um negócio, sempre parece aquela pessoa que fala assim, cara, também adoro dirigir. E aí eu sempre fico com muito medo disso, porque aí às vezes o cara conversa com você, você conta alguma história de automobilismo, o cara vai para a rua achando que é piloto, e na rua é na rua, né? Então eu criei 2 teorias aqui, e até brinco ali embaixo, falando, pô, em algum momento, em algum papo filosófico, eu devo ter falado isso, e lembrei depois. Mas assim, para mim existe uma diferença muito grande entre pilotar e dirigir. Para mim, pilotar é o seguinte, a gente fica indo de um lugar para o mesmo lugar, do jeito mais rápido possível e para chegar na frente de todo mundo que a gente conseguir. Dirigir é o contrário, você vai de um lugar para o outro do jeito mais seguro possível, respeitando tudo quanto é lei, respeitando tudo que você tem que respeitar. Então, cuidado, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a ser piloto na marginal, nem ser piloto na rodovia. Pelo amor de Deus, para, não serve. Inclusive, eu na rua sou um maior vovozinho, minha mulher até brinca comigo, fala, nossa, você vai, o sinal fechar. E eu sou bem vovozinho. Bom, mas no fim das contas eu descobri que esse caminho entre mundo corporativo, pessoas e automobilismo é um negócio meio parecido. Então, provavelmente alguém aqui que está aqui se preocupando com o seu desenvolvimento, está preocupando com a evolução na carreira, está se preocupando com tudo isso, já deve ter ouvido falar de dedicação e entrega. Então, eu trouxe aqui algumas frases para a gente refletir um pouco sobre isso. Sobre dedicação e entrega, você precisa de muita paixão, porque tudo que você faz com muito prazer, você faz bem. Eu acho que isso aqui, quando a gente fala de se dedicar e de fazer boas entregas, a gente tem isso muito claro.
Desenvolvimento, todo mundo está querendo se desenvolver, então você deve sempre se esforçar para ser o melhor, mas não deve acreditar que é. Acho que essa é a grande chave do negócio. Superação, nem sempre é possível ser o melhor, mas sempre é possível melhorar o seu próprio desempenho. Então, cara, olhar para o seu próprio umbigo e falar assim, ó, eu posso ser melhor do que hoje. E aí até eu volto para aquele início lá, falar, pô, você ficou 10º no campeonato, você coloca aqui, coloco. Esse ano eu quero ser de 9º para cima. Então eu preciso evoluir comigo. Ser campeão é muito legal, mas se eu evoluir comigo, estou andando para frente. Compromisso, não há meio termo para desempenho, comprometimento e esforço. Ou você faz algo muito bem, ou você não faz nada. E sucesso, que é o que todo mundo gostaria de ter. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso aqui, ou coisas parecidas, ou esses termos, em algum curso que fez, ou em alguma aprimoração que você for fazer, ou algum coach que você fez. Mas, no fundo, essas frases aqui são todas de pilotos. Então, as 2 primeiras frases ali são do Fangio, que é 5 vezes campeão na Fórmula 1. A frase de superação é do Jack Stewart, que é 3 vezes campeão da Fórmula 1. E sobre compromisso e sucesso de um tal de Ayrton Senna, que foi tricampeão na Fórmula 1, porque não ficou mais tempo com a gente, senão certamente seria mais. Então a gente já começa a perceber que aqui o mundo é meio parecido. Mas nesse meio do caminho, muita coisa acontece. Aqui eu trouxe um pouco da minha história. E aqui está meio na ordem cronológica mesmo. Como eu comentei lá no começo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aquela primeira foto ali, eu, dentro de uma van ali, é minha primeira experiência profissional com 15 anos. Foi nas minhas férias da escola. E eu virei estagiário de uma empresa na área de tecnologia lá. Então, mas basicamente eu carregava computador, limpava computador, era um menino de TI lá. E nessa época eu estava lá como estagiário, um estágio de férias, e vocês podem perceber nitidamente quem é o estagiário, porque todos os meus companheiros estão com a mão para trás e o único que está ali ralando, descendo da van, carregando máquina sou eu. Então, isso aqui foi uma porta de entrada muito boa, porque foi o dia exatamente que a gente decidiu mudar o escritório de lugar. Então, as minhas férias estavam acabando, eu não ia conseguir continuar no estágio porque era longe, e aí a empresa resolveu mudar o escritório para a cidade onde eu morava, e aí eu continuei no estágio e acabei ficando lá, fui contratado, que aí a foto do lado, já mais arrumadinho, sentado no escritório. E aí depois eu fiz algumas outras coisas. Então, a terceira foto ali com o notebook é quando eu fui embora para Ponta Grossa, no Paraná. Então, saí de Maceió, fui embora para Ponta Grossa. Depois voltei, mudei para Recife, é aquela foto de baixo ali. Eu trabalhei no Porto de Suape, lá perto de Recife, então aquela foto perto do navio ali. Acho que foi uma das experiências profissionais mais legais que eu já tive, de trabalhar perto do porto, ver como é que funcionava, ver o carregamento de container, é bem interessante. Depois eu mudei para Franca, no interior de São Paulo, e aí são as 2 próximas fotos ali. Uma eu com o colete da Black Friday do Magalu, que é onde eu trabalhei antes do BTG, e a segunda é um painel que a gente tinha lá no Luiza Labs, que era um painel muito legal, que falava algumas coisas que a gente se preocupava enquanto profissionais, enquanto liderança da área de tecnologia do Magalu. Então essa foto é meio icônica para quem trabalha no Magalu. Se vocês forem no LinkedIn do Magalu, vocês vão ver muita gente com essa foto de fundo aí. E a última foto sou eu, como um bom e velho Faria Limer ali, como todo engomadinho, tirando foto na varanda do banco. Eu até brinquei na descrição ali na minha descrição, né, falando um pouco quem eu sou, no resumo, de, cobiçado do mercado financeiro, Faria Lima, coração do dinheiro do Brasil, cobiçada Mercedes. E eu até brinco, eu falo, cara, eu leio isso tudo aqui, eu escrevi esses cobiçados para todo lado brincando, porque, cara, nem acredito que sou eu que estou fazendo isso tudo. E aqui eu queria trazer algumas frases para a gente refletir um pouco, e aí eu vou contar um pouco da minha história, baseada em cada uma dessas frases. Tem uma que eu gosto muito, da Camila Farang, o caminho mais curto entre 2 pontos se chama execução. Quando surgiu essa história de ser ou não ser piloto, eu tinha muita dúvida com relação a custo, com relação à idade, com relação a se dava ou se não dava, como é que eu ia fazer. E, cara, o jeito mais fácil que eu consegui fazer para sair do papel foi ir lá e fazer. Cara, liga para uma escola de pilotagem, pergunta quanto custa. Você quer fazer um intercâmbio, liga para uma empresa que faz intercâmbio, pergunta quanto custa, entende como funciona, como você paga. Então, eu fiz várias tentativas, insisti muito com o pessoal da escola para fazer o curso, para ver como é que eu pagava, para ver se dividia, para ver se passava no cartão. Assim, ou eu começava, ou ia atrás disso tudo para ver se dava para viabilizar ou não, ou até hoje eu estaria só com o sonho de ser piloto. Então, cara, o caminho mais curto de 2 pontos é a execução. De onde você está, para onde você quer ir, faz. Começa, faz alguma coisa que a tendência é que as coisas caminhem. Nesse meio do caminho, a gente percebe que nem sempre as coisas saem como planejado. Essa foto aqui é a foto da minha primeira corrida. Na época, grandes problemas financeiros, eu não ia fazer nenhuma corrida esse ano, isso aqui era 2019, porque de fato não tinha grana. E sobrou esse carro. O cara alugou o carro e não pôde correr. E aí os caras me fizeram pela metade do preço, não sei o que, passou no cartão e eu fui fazer a corrida. Resultado, eu dei uma belíssima de uma porrada no muro lá em Interlagos e aprendi que o automobilismo é um negócio que de vez em quando dá uns sustos.
Então, isso aqui foi num sábado durante o treino e eu saí de casa domingo decidido a não correr. Falei, cara, esquece, não vou correr, eu já não tinha dinheiro para correr, agora não tenho dinheiro para pagar o conserto, eu não vou sentar nesse carro de novo, esquece. E no meio do caminho me deu um estalo muito grande, falei assim, cara, se eu não correr, a última coisa que eu vou ter na cabeça é a minha imagem batendo no muro e com o carro todo torto. Eu não posso ficar com essa imagem na cabeça, senão o meu sonho do automobilismo foi pro ralo, eu não sei quando é que eu vou correr de novo. Então, cara, já tá lá, já tá pago, a dívida tá feita, eu vou correr no domingo só para tirar o trauma. E fiz a corrida inteira no domingo, dei 15 voltas no autódromo durante a corrida, passei 15 vezes pelo lugar que eu bati e não bati de novo. Isso me tirou um trauma. Então, assim, cara, é natural que as coisas não saiam como você planejou, faz parte do jogo. Mas não desiste, você precisa passar por isso de novo, você precisa viver isso de novo e entender que dá para sair do outro lado. E aí, quando acontece alguma coisa ruim, tem uma frase do Ariano Suassuna que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, ó, o que é ruim de passar é bom de contar. Então, vira história. Essa aqui é mais uma vez que eu fui lá e bati de novo em Interlagos. E, cara, no automobilismo isso é natural. Acontece algumas vezes. A gente nunca quer, mas acontece. E essa aqui é uma história legal que eu fui tentar fazer um vídeo para postar no Instagram uma volta narrada na minha corrida de 2021 aqui de Celta. E aí eu descobri que se eu não me concentrasse, isso aqui podia acontecer. E a ideia disso tudo veio de uma ideia do Senna lá atrás, que o Senna narrou uma volta dele em Interlagos de Fórmula 1. E aí eu tentei narrar uma volta minha de Celta e dei com a cara no muro. Então eu aprendi várias coisas aqui, que precisa estar concentrado, que eu não sou o Senna, que eu não tenho esse talento todo. Então é melhor evitar e só guiar. Esquece esse negócio de narrar que não vai funcionar, não. Mas é uma história que é legal de contar. Deu errado, mas faz parte do jogo. Tem uma frase do Jorge Paulo Lemann que eu nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Espero que agora ele esteja bem otimista com tudo que vem acontecendo. Mas o otimismo é um negócio que sempre me perseguiu. Assim, eu não consigo ficar vidrado no lado ruim das coisas. Eu acho que, ok, as coisas ruins acontecem, isso faz parte do jogo. Algumas você consegue controlar, outras não. Mas o que diferencia, de fato, como as coisas vão acontecer depois do fato ocorrido é como você lida com isso. Cara, se você lidar se martirizando, achando ruim, achando que o mundo é injusto, achando que nada presta, achando que... Cara, a tendência é que você consiga atrair mais coisas ruins. Eu sempre tento olhar para o aprendizado das coisas. Deu ruim? Deu. Tá bom, o que eu aprendo com isso? No mínimo, eu aprendo como não errar do mesmo erro. Vamos errar um erro novo, que é mais interessante. Então, eu sempre tenho o otimismo do meu lado. Esse aqui é uma analogia que eu sempre faço olhando para o carro, assim, cara, olha o tamanho do para-brisa e olha o tamanho do retrovisor. Não dá para você ficar focado no passado. Se fosse para você ficar olhando para trás, o retrovisor é maior que o para-brisa. Então, o foco é se olhar para frente. E eu acho que essa é uma analogia para a vida que é muito útil. Assim. Eu acho que muita gente fica preso no passado, erros do passado, coisas que aconteceram no passado. Cara, olha para frente. Pega o que serviu daquilo, foi útil, beleza, aprendi, tomei porrada, engrossei o couro, ok. Agora eu vou olhar para frente. É para lá que eu estou indo, eu não vou voltar mais para onde eu estava. E isso pode acontecer quando você teve uma situação ruim, você está melhorando, ou o inverso, você estava numa situação muito boa e você está agora um pouco pior. Ok, olhar para trás não vai fazer você voltar para a situação boa. Reage, vamos para frente. Então, sempre olhar para frente é um negócio que eu sempre me preocupo, assim, não ficar muito vidrado no passado, mesmo que o passado tenha sido um pouco melhor do que está hoje. Eu não sei aqui quem já assistiu o filme Soul, mas lá no Soul tem uma passagem de um peixinho procurando o oceano e tal, e ele encontra um peixe mais velho, e ele fala assim, pô, cara, eu tô procurando o oceano, como é que eu chego no oceano? Então o cara falou, não, cara, calma, você já tá no oceano. Eu falei, não, que oceano? Isso aqui é só água, eu quero ir pro oceano. Me dá um jeito, como é que eu chego no oceano e tal, e meio desesperado, e o peixinho ancião tentando convencer ele que ele já estava no oceano. E para mim a lição é o seguinte, cara, o lugar que você tá já pode ser muito legal. Tem lugares melhores? Pô, tem, claro que tem, mas onde você tá é bom. E eu trago essa foto aqui exatamente de 2021, é o mesmo carro daquela porrada lá do muro que vocês viram. E, cara, ele tava fazendo esse campeonato de Celta e, pô, achando muito legal. Tava louco para ir pra Mercedes? Tava, mas, pô, de Celta é legal. Eu tô realizando meu sonho, tô no autódromo, tô em Interlagos, tô no automobilismo, tô fazendo corrida. Se eu paro de olhar para isso aqui e achar que é legal e fico olhando só pro ano que vem sonhando com a Mercedes, eu deixo de aproveitar isso aqui. Então, cara, você quer ser promovido? Lindo, todo mundo quer, mas o cargo que você está hoje é legal, paga seu salário, está fazendo você evoluir, aproveita onde você está hoje. Pô, eu quero mudar de apartamento para o maior? Quero, mas onde eu estou hoje? Pô, eu sou feliz, tenho minhas coisas, tenho minha casa, tenho minha família, enfim. Então, qualquer coisa que você tenha, o próximo vai ser muito legal? Vai, mas o de hoje também pode ser. Então, não necessariamente você precisa desdenhar de onde você está hoje, achando que você tem que achar o oceano de qualquer jeito. Tem uma frase do Cortella que eu acho muito legal também, que ele fala, ó, vaca não dá leite, tá? Se você não for lá tirar, não tem milagre. A vaca vai ficar lá com o leite dela quieta. Então, precisa ter o seu esforço
de ir lá e tirar o leite da vaca para você conseguir ter leite. Eu trouxe essa foto aqui porque essa foto é de 2020, a gente estava ali em julho de 2020, no auge da pandemia. Surgiu a oportunidade de fazer uma clínica de pilotagem com o Hag, que é um piloto, hoje piloto da Império Endurance Brasil e tal, e é um grande piloto, já foi campeão paulista várias vezes. E eu fiquei naquela, falei, pô, e aí? Ano de pandemia, vou, não vou, será? E fiquei nisso, falei, cara, quer saber? Ou eu arrisco e tento fazer alguma coisa aqui para que minha carreira no automobilismo caminhe, ou eu vou ficar sempre nessa dúvida se vai ou se não vai, se serve, se não serve, se sou bom, se não sou bom. E aí eu lembro até que meu acordo com ele foi no final desse dia da clínica de pilotagem ali, a gente tem uma conversa e falar assim, cara, Gerson, ó, você serve para esse negócio, ou Gerson, cara, vai gastar dinheiro com outra coisa que automobilismo para você não vai dar. E aí no final do dia ele até me convidou para fazer parte da equipe dele numa corrida que ia ter no fim do ano, então eu entendi que eu levava jeito pro negócio, seguindo o automobilismo. Mas o grande negócio é, cara, pandemia, tudo parado, vai, não sei o que vai acontecer, pô, vai lá, vai tirar o leite da vaca, vamos fazer o negócio acontecer. E eu acabei saindo eu morava em Franca na época, saí de Franca, fui para Porto Alegre para fazer esse negócio, e meio da pandemia, não tinha muito como pegar voo, e eu estava com medo de pegar voo, obviamente, fui de carro. Então, assim, fiz o negócio acontecer, mesmo com uma pandemia acontecendo, fui lá tirar o leite da vaca. No automobilismo, a gente tem sempre a máxima de que, pô, acelera. Às vezes você ganha a corrida por não acelerar na hora correta. Então, essa foto aqui, para mim, é muito nítida do momento necessário de tirar o pé. Então, a gente estava aqui numa largada, o carro estourou o motor, voou óleo para tudo quanto é lado, e se eu olho para essa situação e falo assim, cara, vou ganhar vantagem, vou enfiar o pé no acelerador. Eu tinha batido naquele carro que está atravessado na minha frente, no meio dele, provavelmente tinha acabado nossas duas corridas. O que eu fiz na hora que eu vi a fumaceira ali, que vi que as coisas estavam meio estranhas? Pé no freio. Vocês vão ver que a minha lanterna do freio ali está acesa, e da foto a única que está acesa. E o que aconteceu basicamente é que todo mundo meio que se enroscou nesse negócio e eu consegui passar quase ileso porque eu freiei do meio da situação. Que analogia eu faço com isso para a nossa vida aqui? Cara, às vezes você está tão cego e de cabeça baixa, indo muito rápido em direção aonde você quer ir, que você esquece de dar uma analisada nas coisas. Então, pô, nem sempre ir para frente é legal. Às vezes você está caminhando, indo só para frente, tem um penhasco que você vai cair. Talvez era legal você dar uma andadinha para o lado um pouco, esperar um pouco e ver outro caminho. Então, nem sempre só sair acelerando. Eu acho que na nossa vida acontece em alguns momentos que você precisa do inverso. Cara, desacelera, tira um pouco o pé, analisa de novo a situação, vê por onde você passa, vê se é isso mesmo que você quer, se é para lá mesmo que você tem que ir. Então, acho que dar uma acalmada nas coisas de vez em quando faz parte do jogo. Todo mundo quer chegar muito rápido em todos os lugares, e hoje em dia cada vez mais, mas esse discernimento da hora de você dar uma tirada no pé, eu acho que é bem importante. Essa foto aqui é uma foto, por incrível que pareça, pela quantidade de cabelo que eu não tenho mais, sou eu, criança ali, e isso aqui foi a minha primeira bike que eu ganhei na vida. Eu era louco para ter uma bike, foi meu sonho da vida ter uma bike. E vocês estão vendo ali que eu não estou muito feliz sentado na bike, mas não é que eu não fiquei feliz por ganhar a bike. É que, na real, quando eu abri a porta do quarto e a bike estava lá, eu fiquei meio em estado de choque, assim, olhando para a bike, fiquei meio paralisado. Assim. Meu pai e minha mãe achando que eu ia ter um troço e me chacoalhando, falou, peraí, volta aqui e tal. E eu fiquei meio em choque por ter ganho uma bicicleta. E aí vocês vão perceber que a bicicleta é azul e amarela. E aí, não à toa, meu carro é azul e amarelo, esse ano, de novo, está sendo azul e amarelo, minhas coisas de corrida, tudo é azul e amarelo. E quando eu consegui realizar esse negócio da corrida, fui fazer meu primeiro macacão, não tinha absolutamente nenhum patrocínio, nenhum envolvimento com nenhuma empresa, nem nada, era só eu e meu sonho. E eu falei, cara, vou resgatar a minha primeira bicicleta e vou fazer as minhas coisas azul e amarelo. Então, assim, de onde vem isso tudo? Cara, é a sua base. A sua essência tem que ser mantida independente de para onde você está indo. Cara, eu tenho base, eu tenho história, eu tenho família, eu tenho valores, eu tenho princípios. Isso tem que ser mantido. Isso não tem muito quando você correr. Se você começa a fugir muito disso, você começa a mudar a sua essência. E aí, mudando a sua essência, em algum momento, isso vai te afetar negativamente. Você vai começar a rever as coisas ou ver as coisas com outros olhos. Então, é uma analogia sobre um pouco da minha história, de ter mantido essa história lá de trás e um momento que me marcou muito, mas que traz muito essa lembrança para mim o tempo todo. Falar assim, é essencial manter a essência. Cara, você é um cara honesto, você é um cara tranquilo, não é por causa do automobilismo, é por causa do seu sonho que você precisa mudar isso e, de repente, virar um maluco. Então, ter essa confiança que a sua base lhe trouxe até aqui pode levar você mais longe, acho que faz uma grande diferença para todos nós. Mas,
Tudo isso é muito bonito, mas como é que eu faço então, Gerson? Pô, como é que você descobriu essas 3 coisas que você toparia fazer sem dinheiro, que acabou virando o seu propósito ali em algum momento? Como é que você chegou nisso tudo? Como é que eu faço para fazer o meu? Enfim, aqui tem alguns passos a passo, tem um passo a passo aqui com alguns itens que eu acho que podem ser úteis, acho que vocês podem usar para pensar um pouco sobre o propósito de vocês. E aí vocês vão ver que no momento que isso começa a acontecer e você começa a se questionar sobre algumas coisas, começam algumas coisas a não fazerem mais tanto sentido e algumas outras coisas a fazerem muito mais sentido. Então, às vezes, você vai olhar para a empresa que você está, para a posição que você está e para a área que você está, e fazer, nossa, isso aqui tem exatamente tudo a ver com quem eu sou, com o que eu quero e com o que eu quero fazer, com o legado que eu quero deixar, enfim. Então, esse questionamento eu acho que faz a gente ou mudar de rumo, pode ser uma coisa que aconteça quando você começa a pensar nisso, ou reforçar o rumo que você está. E aí eu acho que é muito mais legal quando isso acontece. Foi o que aconteceu comigo. Na época eu tinha acabado de começar um cargo de liderança e estava meio será? E quando eu comecei a pensar nisso, eu vi que pessoas era um negócio que eu achava muito legal. Embora na minha carreira técnica, antigamente, eu achava exatamente o inverso, que eu não tinha nada a ver com pessoas, porque eu era um técnico. Então, fazendo isso aqui me abriu outras portas e essa mudança de caminho que já estava acontecendo melhorou, né? Avançou. Então, assim, refletir sobre o tema, propósito, acho que, qual que é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Então, acho que responder ali fazer um rascunho ali com aqueles tópicos ali, acho que pode ser legal. Quem sou eu? O que eu faço? Para quem eu faço o que eu estou fazendo? O que eles querem, o que eles precisam? E aí eles, cara, é a sua família, é a sua empresa, é a ONG que você ajuda, é as pessoas que você convive. Por que as pessoas que você convivem com você? O que você tem que elas curtem? Por que elas gostam de você? Então, olhar para isso tudo, acho que é legal e vai fazer você pensar em várias coisas que, às vezes, no dia a dia e no piloto automático, a gente acaba não pensando. Sempre uso palavras com ações positivas. Então, cara, volta para a positividade, lembra disso e lembra de ações e que você vai fazer. Tá? Sempre olhando para ações e sempre olhando para ações positivas. Escreva no presente, como se fosse um negócio que já está acontecendo. Serei gerente de inovação. Serei diretor de tecnologia. Na real, no presente, assim, sou gerente de inovação. Sou diretor de tecnologia. Então, escreve como se isso já tivesse acontecido. Isso vai ajudar a canalizar os pensamentos aí. Assina isso. Assim, sou gerente de tecnologia e faço parte da minha equipe tem 50 pessoas. E eu tenho um orçamento de 5 milhões por ano. Beleza. Assina esse negócio, assim, é meu, tá comigo, eu vou fazer isso aqui acontecer. E aí você assume a responsabilidade. E dá um jeito de deixar isso sempre exposto, de algum jeito que você veja sempre. Então, coloca um lembrete lá no seu telefone com a foto, coloca uma foto para chegar no seu e-mail de vez em quando, lembra desse negócio para que você se cobre constantemente sobre isso. Tem um livro que eu não sei se todo mundo conhece, mas os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, que fala o seguinte: sua mente aceita o desafio e trabalhará consciente e inconscientemente para alcançar o objetivo. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a escrever, você começa de fato a acreditar nisso, o seu inconsciente começa a trabalhar e as coisas começam a acontecer de um jeito até estranho. Mas isso faz parte do jogo, você está trabalhando para que isso aconteça. Eu acredito muito que você atrai essas coisas quando você começa a pensar muito. Então, faz isso tudo, segue os passinhos, o resto somente vai dar um jeito de fazer acontecer e o seu esforço vai acontecer naturalmente. E aí vocês vão perceber que passa a não ser esforço. E uma última coisa aqui que eu queria muito que vocês lembrassem, quando eles lembrassem desse dia, dessa nossa conversa, é essa imagem aqui. Então, assim, você já pensou no que te move? Cara, se não, pense. Usa os passinhos lá de trás. Lembra que seu inconsciente vai trabalhar para você. Começa a planejar isso. Escreve isso. E lembre o seguinte: não está tarde. Nunca é tarde. E se for usar o meu exemplo, eu comecei no automobilismo acima do peso, acima da idade, abaixo do orçamento. E eu estou aqui realizando meu sonho. Eu consigo fazer isso durante o ano inteiro. E isso me energiza de uma forma absurda. E eu usei essa foto nesse slide por um único motivo, para comprovar o que eu estou falando ali, que nunca é tarde. Esse cara de cabelo branco do meu lado em uma das corridas é piloto da Mercedes, anda junto comigo, bate e roda comigo e, por sinal, guia muito. E o Orlando começou a andar de carro de corrida com 70 anos, quase. 69, 68 anos. Agora, esses dias foi o aniversário de 70 dele, então deve ter uns 2 anos que ele começou nesse treco. Com 68 anos e cabelos brancos, o cara começou a realizar o sonho dele no automobilismo. Não é tarde, nunca está tarde. Dá para fazer.
Então, cara, se eu tiver com 70 e quiser começar, você piloto da Fórmula 1, não vai. Mas se seu sonho é andar de carro, cara, tem um monte de categoria que você consegue andar com 70 anos. Tá o Orlando aí, que não deixa a gente mentir sobre o assunto. E anda muito, dá muito trabalho, por sinal. Para a gente finalizar aqui, eu queria fazer um convite para vocês. Ali em cima está o meu Instagram, @pilotogerson.júnior. Primeiro, que todos sigam no Instagram, acompanhem tudo lá. Eu vou sempre postando as coisas que vão acontecendo durante a temporada. Mas eu queria convidar com vocês o seguinte. Use isso aqui tudo, a gente vai ter o vídeo, vai ficar registrado, vocês vão ter os slides, eu vou compartilhar depois com o Marcel, mas vai estar no vídeo. Use esse passo a passo, pense a respeito do assunto, e eu queria que vocês compartilhassem comigo qual foi a definição de propósito que vocês tiveram, qual foi a definição de propósito que vocês chegaram, como vocês responderiam aquela pergunta lá do começo, o que você faria se não precisasse de dinheiro? E eu queria aumentar esse meu mural aqui com os propósitos de vocês. Então, tem 3 aqui que já compartilharam comigo, tem um nome ali que deve ser conhecido de vocês, eu achei o propósito dele genial, do Charles, que é ser o melhor em nada, mas ter a coragem de fazer tudo. Eu achei isso espetacular. Tem o da Juliana ali também, que compartilhou comigo em uma das palestras que eu fiz, de construir um futuro melhor, transformando pessoas e organizações através de 3 pilares: inovação, educação e inclusão. E tem o meu, que é o que eu comentei com vocês durante todo esse tempo que a gente ficou junto aqui, e de ajudar pessoas a evoluir em suas vidas, seja como líder delas, seja dividindo a minha história e os aprendizados. Então, queria muito que vocês me mandassem e queria muito agradecer a todos vocês por esse tempo, agradecer pela oportunidade de falar com todos vocês aqui. E, de novo, está aqui meu Instagram, está aqui o meu e-mail, estou aqui completamente à disposição para conversar com vocês sobre automobilismo, sobre carreira, sobre liderança, sobre banco, BTG, ou sobre o que vocês quiserem. Estou por aqui, contem comigo. Muito obrigado, Gerson. Muito legal que o pessoal já tem uma liçãozinha aqui de casa, né, para refletir, né, e fazer essa pequena frase, né? Então, pessoal, quem quiser, né, participar aqui do quadro do Gerson, pode mandar para mim, pode procurar direto o Gerson, que a gente, né, possa também fazer essa ponte, né? Então, quero ver um pouquinho do que vocês acharam, né, da apresentação de hoje. E, inclusive, né, achei bem legal as dicas que você deu, Gerson, já para o pessoal já ir praticando, né? Então é legal que já sai com mais uma açãozinha aí para a galera. Eu tinha uma dúvida, mas tem pessoal aqui no chat que também tem dúvida, então eu vou começar com as dúvidas do chat, tá bom? O Reinaldo, o grande Reinaldo, deixou aqui: Gerson, você analisa a forma de pilotar dos demais participantes da prova? Podemos fazer alguma analogia com a concorrência no mundo corporativo? Muito, mas muito, assim, muito. A gente tem... Bom, várias pessoas não compartilham suas onboard, né? Eu compartilho porque, cara, eu não sou piloto profissional, não vivo desse negócio, então eu compartilho, divido para a galera ver como é que funciona. Mas a galera que anda na ponta e a galera que é piloto profissional, compartilhar onboard de uma volta inteira é um negócio meio raro. Mas a gente analisa muito. Então, você pega vídeos do próprio autódromo ali, você faz vídeos de lugares diferentes e você fica com o ouvido meio atento. Pô, onde é que esse cara acelera, onde é que ele começa a frear, que horas ele volta com um pé no acelerador. Então, a gente sempre tenta olhar isso. E eu acho que a analogia com o mundo corporativo é perfeita, cara. Tem alguém que está dando mais certo que eu? O que esse cara está fazendo que eu não estou? Deixa eu dar uma olhada nisso e entender o que eu posso copiar ou aprimorar ou fazer melhor. Nem sempre eu preciso reinventar a roda. Agora está fazendo, está acontecendo, tá bom? Traz para cá, põe a nossa cara. Obviamente, não vamos copiar, né? Ctrl-C, Ctrl-V, nem sempre vai funcionar, mas pô, tem a nossa cara, tem as nossas políticas, tem nosso desejo de futuro. Olha como o cara está fazendo, traz para cá e acho que serve demais. Não adianta perder tempo com um negócio que já está pronto. Show. Temos uma outra aqui, comentário que se desse, se desse, né, para você falar um pouquinho mais sobre essa virada de papel de técnico para gestor de pessoas, né? Então, simplificando a pergunta, 3 desafios que você teve de superar nessa virada, você teve que superar nessa virada de papel. Tá. Primeiro deles, assim, acho que confiar que eu tinha capacidade de ser gestor, acho que foi a principal virada de chave. Eu, particularmente, não confiava, e eu não tive escolha também não, tá? Isso foi um negócio que caiu no colo. Um dia me chamaram na sala de reunião, eu e o meu chefe atual, e aí o nosso chefe falou assim, ó, cara, o seu chefe tá indo para outra área, você virou chefe da área, tudo de bom, falou, valeu e abraço. Eu falei, não quero não, eu sou técnico, mas já é. Então, depois a gente resolve, fica aí, me ajuda como interino, depois eu arrumo alguém. E aí eu comecei a entender que eu tinha capacidade de fazer aquilo. Então, a primeira grande virada de chave foi essa. A segunda virada de chave, para mim, muito grande, foi eu era DBA. Então, para quem é da área de tecnologia,
O cara que é de banco de dados ali, você tem um carinho pelo banco de dados como se fosse seu filho. Largar esse osso foi dificílimo para mim. Falar, cara, agora eu não vou mais olhar isso, eu não vou mais monitorar, e esse treco vai cair, meu Deus do céu, vai capotar, e no fim das contas, outras pessoas tão competentes quanto assumiram, fizeram o que eu estava fazendo, e boa, contaram um pouco com a minha orientação ali como líder, mas nada demais. A maior parte das coisas eles fizeram 100%, e não caiu, não capotou, e o menino está lá até hoje, vivo, respirando, bonitinho. E a terceira coisa é você entender, para mim, entender que de um jeito ou de outro, a vida das pessoas está na sua mão. As pessoas que você lidera contam que o seu papel é ajudá-las e não jamais atrapalhá-las. Então, essa responsabilidade, depois que eu absorvi isso, eu comecei a olhar de outro jeito para a carreira. Falar, cara, eu tenho pessoas aqui que eu preciso fazer com que elas sejam melhores do que eu. E aí, fazer com que elas sejam melhores do que eu vai me dar um aval para eu ser melhor do que eu sou, e assim a gente vai subindo junto. Então, essa virada de chave, quando você é técnico, você não olha muito para isso. Você está lá preocupado com a sua carreira. Quando você começa a se preocupar com a carreira dos outros, é uma virada de chave grande. Então, eu destacaria esses 3 pontos. Show. Eu vou deixar minha última pergunta aqui, porque eu estou muito curioso mesmo, por mais que a gente já passou um minutinho do nosso tempo aqui. Gerson, na sua opinião, a gente consegue concluir o nosso propósito ou fica sempre num ciclo de reciclagem dele? Cara, minha opinião e aí por isso que o nome da palestra aqui é até desmistificando o propósito. Cara, eu acho que a galera coloca um peso muito grande em cima desse negócio de proposta. Assim, meu Deus, defini meu propósito, agora é isso que eu tenho que fazer, meu Deus, eu não posso mais mudar, e aí... Cara, não, às vezes você muda de fase da vida e as coisas mudam, você muda de fase, você muda de trabalho e às vezes você enxerga outras coisas que podem ser acrescentadas ali no que você tem como propósito. Então, para mim, eu olho para isso com um peso bem menor do que as pessoas entregam por aí. Então, cara, se um dia eu precisar entender que outras coisas também fazem sentido e que é isso que eu quero fazer daqui para frente, e assim eu contribuo com o mundo, contribuo com as pessoas, deixo a minha história por aí, por que não? Muda isso, cara. Beleza, mudou. Em algum tempo, talvez, se eu fosse escrever o meu propósito lá atrás, quando eu era técnico, era jamais deixar que o banco de dados ocorra nenhum erro, porque eu sou... Beleza, era como técnico, era isso. Agora que eu virei liderança, eu quero ajudar as pessoas. Então, acho que dá para a gente usar isso com mais leveza e caminhar com esse negócio com um pouco mais de tranquilidade e, se for necessário, a gente redirecionar algumas coisas. Não acho que tem que ser um negócio, pô, escrevi na pedra meu propósito, daqui para frente é só isso que eu posso fazer da vida. Eu olho com mais leveza. Legal, acho que a minha pergunta tendia a isso. Eu também penso, né, que ao longo da vida esse propósito muda várias e várias vezes, né? Depende do momento que você está, né, e como que esses caminhos que a gente não sabe do futuro, né, vão se traçando. Bom, pessoal, como a gente já passou 3 minutinhos, aqueles recadinhos rápidos de sempre, deixei aqui no chat nossa pesquisinha para vocês participarem, deixar seus comentários e também não esqueçam, né, eu quero aí a frase de propósito de vocês, tá? O Gerson também quer, então não se esqueçam disso, de mandar para a gente, tá? E também avisar, né, a gente gravou aqui a apresentação e estará lá no Portal Monitora. Tá? Se vocês não acessaram ainda, acessem, porque todo o nosso conteúdo de agenda positiva e futuro tendências vocês vão achar por lá, tá bom? Então, pessoal, novamente, todos que participaram aqui, muito obrigado pelo tempinho de vocês, né? Na próxima semana a gente volta com mais conteúdo, e Gerson, super convidado aqui a voltar novamente. Obrigado por trazer mais conteúdo aqui para a agenda positiva, beleza? Boa. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Ótima semana, ótimo fim de semana. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.